Olá! Hoje a gente mergulha a fundo num capítulo que apresenta uma das escolhas mais diretas e, olha, impactantes de toda a Bíblia, Deuteronômio 28. É basicamente isso, uma apresentação bem clara de dois caminhos e, claro, os resultados que vêm com cada um. Vamos pensar numa coisa aqui. Imagina se a vida oferecesse dois caminhos e fosse possível saber exatamente onde cada um vai dar. A decisão ficaria bem mais fácil, né? Pois então, é exatamente essa a premissa que esse capítulo coloca na mesa. Uma escolha fundamental com consequências que não poderiam ser mais claras. Então, vamos lá. A primeira coisa a entender aqui é que o capítulo não começa como uma ordem fria, sabe? É mais como um convite. É assim que as fontes descrevem. E é um convite com termos muito claros. E aqui está o ponto principal do convite. O texto é bem claro, é uma condição. Se obedecerem, então as bênçãos virão. Quer dizer, desde o comecinho, já se estabelece essa relação direta de causa e efeito. Uma ação leva a um resultado bem específico. E olha só que interessante a forma como a obediência é colocada aqui. Não é sobre uma troca, tipo, faço isso, ganho aquilo. Não. É sobre um estado de conexão. Uma das fontes até usa essa expressão, viver ligados contigo, sabe? E aí as bênçãos acabam sendo, bem, o fruto natural dessa conexão, dessa relação. Beleza, então. Vamos explorar esse primeiro caminho, o que nasce dessa conexão. Os primeiros 14 versículos do capítulo, nossa, eles detalham de uma forma muito vívida quais são essas bênçãos prometidas. E olha, essas bênçãos são, uau, super abrangentes. Elas cobrem literalmente todos os aspectos da vida. O lado pessoal, a família, a agricultura, o militar, a economia. É a imagem de uma sociedade que funciona, próspera e segura em todos os sentidos, sabe? Desde a comida na mesa até a segurança do país. E essa ideia de ser a cabeça e não a cauda, nossa, que imagem! Ela mostra o ponto mais alto de todas as promessas. É uma metáfora muito forte, né? Fala de uma posição de liderança, de influência, de honra entre as nações. É o exato oposto de ser subjugado, de ser irrelevante. Mas agora a coisa muda de figura e muda drasticamente. A gente vai olhar para o segundo caminho. E olha, o tom do capítulo fica bem mais pesado, bem mais intenso, descrevendo o que acontece com a desconexão, com a desobediência. 54. É isso mesmo. Esse é o número de versículos, do 15 até o 68, que são só para detalhar as maldições. O peso que o texto dá para esse caminho é impressionante. É para mostrar o quanto a escolha era séria. E o ponto-chave aqui é que as maldições não são coisas aleatórias, jogadas ali. Elas são o exato oposto das bênçãos. É como olhar no espelho. Percebe como a bênção na cidade e no campo vira uma maldição exatamente nos mesmos lugares? É um reflexo sombrio, o negativo da foto. E esse padrão, essa inversão continua. Aquela promessa de fertilidade, de abundância para a família e para a terra, ela é virada de cabeça para baixo, se tornando uma maldição de falta, de escassez. A própria fonte da vida e do sustento é atingida em cheio. E lembra daquela metáfora poderosa da liderança? Pois é, até ela é invertida. A promessa de ser a cabeça vira a dura realidade de ser a cauda. E isso significa uma perda total de soberania, de liderança, de status. É uma queda completa. Resumindo tudo isso, o alcance é simplesmente devastador. As maldições atingem a saúde física e mental, a segurança do país, a estabilidade da sociedade, a própria dignidade das pessoas. A nação se tornaria, nas palavras do próprio texto, um motivo de horror para todo mundo ver. Ok, com uma escolha tão preto no branco, a pergunta que fica é por quê? Por que é assim? A verdade é que o texto vai além de ser só uma lista de prêmios e castigos. Tem uma lógica por trás de tudo isso. E essa citação de um dos comentários resume isso perfeitamente. A ideia não é que Deus está fazendo negócio uma troca de bênçãos por bom comportamento. Não é isso. A questão é que a própria obediência, ou seja, o ato de viver em harmonia com esses princípios divinos, já é, em si, a bênção. Então, a lógica é a seguinte: esses princípios divinos, eles foram pensados para o bem-estar das pessoas. Viver com honestidade, com respeito, com equilíbrio, isso naturalmente leva a uma vida mais estável, mais saudável. A bênção é o resultado que já vem embutido em viver de acordo com, digamos, o manual do fabricante. E tudo isso nos traz de volta ao ponto principal do capítulo.
o imenso poder e a responsabilidade que vem com a nossa capacidade de escolher. Olha essa frase de uma das fontes, ela resume a essência de Deuteronômio 28 de um jeito brilhante. A liberdade está na escolha do caminho. Mas uma vez que o caminho é escolhido, não tem mais volta, as consequências que vêm com ele são inevitáveis. E a gente termina com essa reflexão. Mesmo sendo de um contexto tão antigo, esse princípio fundamental de que as nossas escolhas geram consequências diretas e muitas vezes previsíveis, como será que isso se aplica hoje, em nossas vidas, em nossa sociedade? Fica aí a reflexão.